Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h02, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de quarta-feira na Prever FM. Nossa entrevista número 542. Já está aqui no estúdio a Rejane Marques, terapeuta ocupacional do Serviço de Ambulatórios Especializados em Infectologia Domingos Alves Meira. Rejane, bom dia, satisfação em tê-la aqui, viu? Bom dia, o prazer é meu, é uma honra poder estar aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho e representar essa equipe maravilhosa lá, a qual eu pertenço. Há quanto tempo existe esse setor de terapia ocupacional? A terapia ocupacional existe lá no SAI desde o início, desde os primórdios, 20 anos aí do serviço, desde quando ainda era Hospital Dia. Eu tô lá constituindo esse Pedi pra você chegar um pouquinho mais pertinho do microfone. Aí, obrigada. Esse serviço lá na infectologia. Tá, e a evolução desse trabalho tem sido grande? A procura por esse trabalho tem sido bastante grande, Rejane? Tem sido bem grande, assim, é muito gratificante você ver. Então, nesse histórico dos 20 anos, as demandas elas vão mudando, né? O perfil do paciente que a gente atende lá vai mudando. Então, a gente precisa se adaptar a essas mudanças e o serviço precisa se adaptar a essas novas demandas. Então, a equipe tem se mostrado muito disposta, muito disponível a rever mesmo as atividades que a gente oferece para poder atender essas necessidades. Então, nesses 20 anos, muitas coisas mudaram. E quais são as principais ações desenvolvidas por vocês? Tá. Então, eu pertenço a uma equipe multiprofissional, né? Então, hoje eu estou representando essa equipe, né? A gente tem, eu sou terapeuta ocupacional, nós temos fisioterapeuta, odontologia, tem nutricionista, psicóloga, assistente social, tem o pessoal da equipe de enfermagem, pessoal da recepção. Então, é toda uma equipe que participa dessas ações, né? Então, hoje a gente tenta trazer sempre um atendimento mais humanizado, né? Como eu estava conversando com o Leandro lá fora, ele lembrou, era uma coisa que o Dr. Meira já trazia essa missão, e a gente tenta seguir nessa linha aí, de que o paciente ele se sinta acolhido, ele se sinta num espaço do qual ele pertence. Então, a gente tem trazido algumas atividades de sala de espera, né, uma ambiência na sala de espera, além das atividades de assistência e de apoio aí, que são algumas, não sei se eu já posso citar. Claro que sim, mas antes disso eu só queria saber, existe um perfil das pessoas que procuram vocês? Ou é difícil dizer? É difícil dizer, porque a gente atende várias demandas, né, tanto físico, emocional e psicossocial. Então, dentro dessas 3 nichos principais, uma população, são demandas bem diversificadas, assim, tanto com sofrimento psíquico, tanto com sofrimento em relação ao diagnóstico, quanto com dores, questões do dia a dia, questões sociais, questões familiares, questões relacionadas ao mercado de trabalho, ainda, infelizmente, em relação ao preconceito, né, por conta do diagnóstico, infelizmente, em 2025, ainda temos... Continua eu acho que em menor grau do que há 20 anos atrás, mas infelizmente ainda tem relatos de pacientes, sim, em relação ao diagnóstico, no trabalho, na cidade, né? A gente atende municípios da região, então cidades menores, a gente ainda escuta esse tipo de queixa do paciente, infelizmente. A gente divulga com alguma frequência o projeto Livro Livre. Isso. Né? Que é a disposição ali de livros para leitura e tudo mais. Como é que funciona e qual a importância desse projeto dentro do Saída? Há 20 anos atrás, a gente colocou uma estantezinha bem humildezinha lá com alguns livros, né? E essa estante ficou ali meio esquecida, coitada. Bem parada. E aí, esse ano, eu falei, gente, vamos resgatar essa estante. Que eu participo de um clube do livro em Botucatu há um ano. E a leitura, gente, a leitura é essencial, né? Não só pela questão de educação, de conhecimento, mas assim, a leitura te faz, eu falo, né? Te dá asas, né? O livro te dá asas. Eu falei, vamos resgatar essa estante? Numa reunião de equipe, a equipe falou assim, vamos, como, né? Falei, vamos criar, vamos. E a gente criou o projeto Livro Livre, né? Que é isso. Muitos pacientes vêm de outros municípios, chegam muito cedo, ficam ali, né? Ficam horas ali na sala de espera. Então, essa ambiência na sala de espera, ela é muito importante. Não só para ele se sentir acolhido, né? Alguns a gente vê que traz livro de casa, traz um crochêzinho, né? Palavra cruzada. Palavra cruzada, fica assistindo um videozinho ali.
Mas é isso, é você poder trazer esse acesso à cultura, né, à leitura de uma forma gratuita. Então, a gente até agradece essa divulgação de vocês. Nós conseguimos vários livros de doação. Isso foi muito importante para o projeto. Nós estamos com 2 estantes. A gente começou com um acervo de 200 livros, estamos com quase 500 livros já doados, né? Então a gente faz um cadastro desses livros que a gente recebe, mas não tem um controle de igual uma biblioteca, né? Até porque a gente não tem perna para isso. Mas assim, é livre mesmo, assim. Então, são estantes que têm acesso ali. Ele pode pegar, pode levar para casa, pode trocar, né? Então, muitos pacientes têm livro em casa atrás. Olha, eu trouxe esses, vou levar esse aqui, né? Que legal. Então, lê, compartilha com a família. Olha, gostei. Ó, já li, trouxe, vou pegar outro, né? Então, assim, tem funcionado. Todo dia eu vejo buraquinhos ali na estante. Quer dizer, aquela estantezinha cresceu. Cresceu. Estamos com 2 estantes hoje, né? Agradeço a FAMESP aí que disponibilizou as estantes. E aos meus parceiros ali que me ajudam a manter esse projeto. Então, nem sempre eu tô lá então a equipe toda abraçou esse projeto, né? Tanto na divulgação, então a gente fala na sala de espera todo dia de manhã ou à tarde no início dos ambulatórios, pessoal, isso aqui é pra vocês. Né? Se esbaldem, aproveitem, né? E aí eles, então você sempre vê, tanto paciente quanto familiar ali, eles vão, eles mexem, eles estão se apropriando desse espaço, né? E a gente já conseguiu até uma estantezinha menor com livros infantis, infanto-juvenis, né? Então o SAI não é um espaço para crianças, mas a gente sabe que muitas mulheres, principalmente, acabam levando os filhos, né? Não tem, às vezes, com quem deixar. Então a gente tem um espaçozinho ali com alguns livros infanto-juvenis, infantis também, para as crianças que às vezes precisam acompanhar os pais nas consultas. E tá muito bonitinho o espaço. E não deixa também de ser uma forma de acolhimento, né? Claro, com certeza, é uma forma de acolhimento. E aí você vê, assim, que as pessoas estão se apropriando, né? Então, transformar mesmo esse espaço da sala de espera num ambiente mais acolhedor, né? Então, além das estantes com os livros, a gente tem os painéis ali que todo mês é divulgado algum tema do mês. Então, Dia das Mães, Dia das Mulheres, alguns temas de educação e saúde, né? O Julho Amarelo, das hepatites, então, Outubro Rosa. Então, quando tem essas datas importantes, também nesse ambiente de sala de espera é um espaço para a gente poder trabalhar um pouquinho de educação e saúde, né? E divulgar algumas datas comemorativas. Agora é festa junina. Então, todo final e começo de mês esse mural ele é trocado. E a equipe também que faz essa decoração, faz os enfeites, pensa nos temas, né? A gente tem uma escalinha de trabalho, mas todo mundo ajuda, é muito gostoso, assim. E essa interação com os pacientes que frequentam lá também. Quantos são os pacientes atendidos? Mais ou menos, a quantidade? E agora você me apertou. Mais ou menos. Mais de 50, menos. Você fala em relação aos ambulatórios diários? Isso. Olha, eu acho que dá, porque assim, tem os dias, alguns dias são um pouco mais movimentados, são, por exemplo, os dias que tem coleta de sangue, a gente tem um fluxo maior de pacientes, às vezes só na coleta já tem 50 agendados, né? Então, assim, e como cada profissional tem o seu ambulatório, então esse fluxo ele acaba sendo um pouco maior, sim, acho que até mais do que 50 por dia, por período, talvez, assim. Dá um fluxo bem grande até. Estou vendo aqui que vocês também têm quinzenalmente o Qualidade de Vida em Foco. Isso. Como é que funciona isso? Esse grupo ele já teve vários formatos. Então, ele surgiu, até foi uma iniciativa da nossa nutricionista, da Milena, de ter um grupo de qualidade de vida, a gente chamou de Multimev, era um grupo de mudança de estilo de vida, para trabalhar essa questão do autocuidado, né? Então ela me convidou a psicóloga, vamos fazer um grupo assim? Vamos. Então ele já teve vários formatos. Ele começou com um perfil de um grupo de mulheres. Ele era um grupo estruturado com um cronograma de 3 meses, né? Então um cronograma já pré-estabelecido, de começo, meio e fim. A gente trabalhava a questão da alimentação, rotulagem de alimentos, hidratação. Então tinha alguns temas de respiração, exercício de respiração, aí eu trazia aromaterapia, a psicóloga trazia alguns temas, então a gente construiu esse grupo num modelo mais estruturado, como um grupo piloto. Aí os homens ficaram assim, poxa, por que só as mulheres também queremos um grupo de homens? Aí a gente teve um modelo aí de um grupo de homens também, que foi bem bacana, nesse mesmo formato, né? Adaptando o cronograma, claro, para algumas necessidades.
E dentro desse cronograma surgia assim as questões do tratamento, da medicação, né? Do próprio da questão do HIV, enfim. E sexualidade, a gente abordava também esses temas, porque faz parte da vida também, né? A sexualidade também é saúde, né? E aí o grupo foi crescendo e hoje ele se transformou nesse Qualidade de Vida em Foco. Então hoje ele é um grupo aberto, misto, homens e mulheres. É um grupo quinzenal que acontece de segunda-feira. E aí não é aqueles aberto no sentido de que as pessoas que estão presentes naquele dia, elas podem participar. Então isso facilita de certa forma a adesão, né? Então assim, eu tô ali no SAI para coleta de sangue. Poxa, vai ter um grupo. Posso participar? Pode, né? Então, antes, inicialmente, ele tinha, como ele era um cronograma fechado, eram os mesmos pacientes que vinham, né? Então a gente fez uma demanda, chamamos algumas pessoas, convidamos alguns pacientes que tinham aquele perfil ou aquela demanda, mas também deixamos o informativo na sala de espera de quem se interessasse em participar poderia nos procurar, né? Então não era fechado nesse sentido de limitação de participantes. Mas hoje ele é um grupo aberto, então o paciente pode vir ao SAI tanto para participar do grupo ou ele estar no SAI e participar do grupo. Porque às vezes trabalha, né? E aquele dia tá ali, poxa, pode participar, pode entrar, bem-vindo. E quais são os seus questionamentos? Sim, claro. E a beleza da transformação do Multimev para o Qualidade de Vida em Foco é que a gente abriu também para que outros profissionais do serviço, não só eu, a psicóloga e a nutricionista, pudéssemos participar. Então, cada dia é um tema diferente. Então, cada grupo é um profissional do serviço que vai trazer um tema sobre qualidade de vida. Então, a dentista pode falar de saúde bucal, né? Outros profissionais ali que têm alguma habilidade pode falar de algum outro tema relacionado. Por exemplo, já tivemos sobre planejamento financeiro, né? Já tivemos sobre podologia, a importância da podologia, né? Que tem uma colega que faz a formação em podologia. Então, é um grupo aberto para que outros profissionais também participem. E aí, conforme o feedback dos pacientes, então é feita uma apresentação, né? De um tema e depois tem uma roda de conversa. Então, a gente sempre busca essa questão do diálogo livre, né? Então, os pacientes interagem sim, não é só uma palestra, né? Então, a gente às vezes até faz uma palestrinha ali sobre aquele tema, mas depois tem essa troca. E a partir dessa troca, dessa demanda, dessa devolutiva dos pacientes, a gente pensa no cronograma para os próximos. Entendi. Olha, saúde bucal foi legal. Nossa, eles ainda estão com dúvida. Vamos fazer mais um sobre o tema? Vamos ensinar a escovação, né? E foi bem legal. Então, assim, é bem fluido, né? Bem aberto mesmo, assim. Bem flexível nesse sentido. E aí, os profissionais sempre estão discutindo. A gente está sempre discutindo no bom sentido. Então, sempre ao final de cada grupo, a gente senta, conversa. E aí, como é que foi? Foi legal? Acho que isso foi legal. A gente precisa aprofundar mais. Então, a equipe está sempre tendo essa troca, né? A gente tem as reuniões de discussão de casos, em alguns casos que são mais importantes, que demandam mais, né? Então, a gente faz, acho que quinzenalmente também essas reuniões. Mas, após cada grupo, cada atendimento, a gente também tem essa troca entre a equipe para poder melhorar e planejar melhor os próximos atendimentos. Que legal. Você mencionou logo no início aqui a respeito de preconceito, né? E tem o próprio preconceito também. E a gente tem uma pergunta aqui sobre isso. A Denise, ela falou: bom dia, primeiramente, parabéns pela entrevista. É muito bom ouvir sobre formas de cuidar para além da medicalização, leitura e injeção de cultura. Gostaria de saber como é o trabalho com a pessoa portadora do vírus HIV, o estigma que ela própria carrega e como trabalhar a aceitação dela frente ao diagnóstico. Isso. Então, ele chega... eu falo que o acolhimento, ele começa na entrada, né? Então, qualquer profissional da equipe, a gente frisa muito isso, pode fazer um acolhimento. Não precisa ser necessariamente só o psicólogo, né? Então, qualquer profissional do SAI está treinado, a gente trabalhou essa capacitação com a equipe para acolher essa pessoa. Então, a própria recepção, ali quando ele chega, já percebe, fala: olha, tal pessoa não tá legal hoje, né? Precisamos ter uma atençãozinha especial para ele. Entendi. Então, a gente pensa assim, o profissional que estiver disponível naquele momento, porque às vezes a gente está em atendimentos, a gente está nos nossos ambulatórios, né, específicos, né, mas, ou às vezes é o profissional que tem mais vínculo, né, então às vezes assim, a gente vê quem tem mais vínculo com aquele paciente.
vai fazer um acolhimento. O que é esse acolhimento? É ouvir. Olha, o que tá acontecendo? Você não tá legal hoje, tá? O que aconteceu? A partir dessa demanda, dessa escuta, aí a gente vai buscar uma escuta especializada, né? Então, às vezes na própria consulta médica, ele já sai com um encaminhamento para as nossas especialidades. Então, quando tem essa questão da resistência do diagnóstico, né? Dessa não aceitação, ele já sai com um encaminhamento para um agendamento com a psicóloga, ou comigo, ou com outros profissionais. Ele já vai, às vezes no mesmo dia, ele já vai passar por um acolhimento ali, uma escuta com o profissional que estiver disponível, né? Mas ele já sai com esse encaminhamento já, pra gente poder trabalhar isso. Inicialmente, isso é trabalhado individual, tá? Quantas vezes for necessário, né? Dentro da nossa demanda ali, dentro da nossa possibilidade de disponibilidade de agenda, a gente tenta acolher. Nós não conseguimos muito trabalhar com porta aberta, que é esse sentido de que ele pode ir quando ele quiser, mas ele pode ir quando ele quiser, né? Algum paciente vai, de certa forma, tentar acolher e a gente encaminhar, né? Às vezes não vai conseguir fazer aquele atendimento naquele dia, mas alguma escuta ele vai ter, né? Então a gente tenta, sim, fazer com que ele saia dali bem, minimamente bem. E que ele volte. Rejane, eu estava pensando aqui, e como é que ficam os familiares também desses pacientes? Existe algum trabalho com relação aos familiares? Porque a gente imagina, né? Se o paciente está sofrendo por uma série de fatores, né? Inclusive a discriminação, né? Como é que ficam os familiares também que convivem no dia a dia com aquele paciente, que de uma certa forma também convivem com todo o preconceito que ainda existe, né? Existe algum trabalho também para os familiares desses pacientes? Nós já tivemos um tempo lá atrás, grupo de famílias. Hoje não tem um grupo específico para familiares, mas esse familiar ele é acolhido, sim. Muitos pacientes vão sozinhos. Eu ainda percebo isso, que muitos pacientes ainda vão sozinhos e vão e tem muito medo de trazer essa revelação do diagnóstico para a família. Entendi. Então, às vezes ele não conta mesmo. Mas os que contam, muitos a família apoia. A gente vê que tem sim esse apoio. E quando precisa, a gente também acolhe a família. Principalmente parceiros, mães, filhos, né? Então, se eles vão até nós e o paciente permite que a gente faça essa intervenção com a família, a gente faz sim. A gente faz esse acolhimento, orientação, né? Sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, sobre a medicação, isso é feito, sim. Tem essa abertura, desde que o paciente permita que essa família esteja próxima. Agora, se o paciente está em risco, aí a gente vai ter que dar um jeito de acionar essa família também aí de uma forma muito cuidadosa, principalmente por conta da questão do sigilo da revelação diagnóstica, né? Mas a gente busca serviço de saúde, a gente tem parceria aí com os outros serviços da rede, né? Os postos de saúde, os CAPs, então a gente tenta trabalhar também inserido na rede, o NASF, sempre inserido na rede de saúde e assistência do município. Porque ninguém trabalha sozinho, né? A gente precisa dos nossos parceiros, tanto dentro do serviço, quanto na nossa rede de saúde de cuidado. E quanto tempo um paciente normalmente fica lá, sendo atendido? Tipo, anos, meses, como é que funciona isso? A nossa enfermeira Luciene, ela brinca que o paciente sempre vai ser nosso. Ele não vai receber alta. Por enquanto, infelizmente, a gente ainda... É um tratamento que a medicação ele vai ter que tomar ao longo da vida, né? Mas com uma melhora hoje, com uma qualidade de vida muito melhor, né? Com uma perspectiva de vida muito melhor. Então, quando é um tratamento inicial, ele vai estar mais frequente com a gente. Conforme esse paciente ele vai ficando mais estável, com os exames bem, com a medicação, uma boa adesão, a consulta médica vai sendo espaçada cada 6 meses, por exemplo. Mas às vezes ele vem toda semana para passar com a gente, né? Às vezes ele vem com a psicóloga, ele vem com a nutricionista, que aí é um ambulatório um pouco mais espaçado, ele vem com a dentista. Então a ideia é que ele esteja sempre conosco, né? Mas o que a gente tenta transformar é que assim, os pacientes falam, eu não gosto de vir aqui porque eu venho aqui, eu lembro que eu tô doente. Então a gente não quer escutar isso mais, entendeu? A gente quer que ele tenha prazer em vir aqui, porque é um espaço de cuidado. Então que ele se sinta acolhido, que ele se sinta cuidado. A gente até tem um paciente nosso lá que toda semana ele tá lá. Ele fala assim, eu gosto de vir aqui, eu gosto de conversar com vocês, porque é que eu posso falar, né? Aí ele marca com todo mundo, tem demandas, né? Não é só marca porque quer, ele assim, tem demandas para passar com a gente, mas assim, um dia ele tá comigo, outro dia ele tá com a psicóloga, depois ele vem com a dentista, daí ele tá na fisioterapia, daí ele vem com a nutricionista, né? Então é isso, é se apropriar daquele espaço como um espaço de cuidado deles mesmo, assim, né?
Aí ele chega mais cedo, ele fica lá assistindo os videozinhos dele, vai lá e pega um livro para ler, conversa com um, conversa com o outro, né? Então, quanto mais próximo ele tiver da gente, melhor para adesão. Mas não necessariamente ele tem que estar ali toda semana. A gente tem pacientes que vêm para as consultas médicas a cada 6 meses e estão muito bem, né? Estão trabalhando, estão seguindo a vida, estão com a rotina estruturada e ok, né? Entendi. E nós eu vi aqui também sobre a oficina de jardinagem para os colaboradores, né? Isso. Eu queria saber como é que funciona a integração do que é produzido nessas oficinas com a entrega aos pacientes. Como é que funciona isso? Isso. Os cuidadores precisam ser cuidados também, né? Claro. Para poder cuidar, né? Exatamente. Então a gente viu aí na pandemia o quanto foi difícil para todo mundo que estava na linha de frente, né? E assim, isso vem de um desmembramento de outras coisas, né? Então, outras ações que acontecem, né? Outros grupos também. Não sei se vai dar tempo da gente falar tudo, porque é muita coisa. Mas enfim, a jardinagem ela é um projeto recente. A gente já tinha algumas mudinhas de plantas lá no espaço, porque eu trabalho com acupuntura lá no SAI também. Há 4 anos eu consegui inserir no SUS essa prática, né? E outras práticas integrativas. Então eu tenho um espaço de atendimento que a gente chama de brinca que é um anexo do SAI, né? E eu já tinha algumas plantinhas lá, já tinha alguns funcionários que tinham esse interesse. Tinha um paciente ou outro que vinha, trazia uma plantinha para mim, levava uma plantinha para casa, né? Eu falei, vamos transformar isso num projeto? Vamos. Aí o pessoal também, vamos, abraçaram. Né? Tudo que é proposto é discutido em equipe, né? Então, eu converso com as minhas responsáveis lá, tô a fim de fazer isso, legal, vamos fazer. Equipe, tô a fim de fazer isso, vamos fazer, né? Então, é uma construção coletiva também. E aí a gente tá com uma oficina de jardinagem agora. O negócio foi crescendo, tá muito legal. Até trouxe para vocês aqui uma plantinha. Olha que suculenta. Uma suculentinha plantada e produzida no SAI. Que legal. Essa suculentinha feita a várias mãos, né? Então, a gente tem dado de lembrancinha para quem doa livro, né? Então, é uma das formas que a gente utiliza. Trouxe alguns marcadores de livro também que a gente fez para dar de lembrancinha para quem tá doando os livros, né? Em agradecimento. Mas elas já foram utilizadas, por exemplo, quando a gente tem algum evento científico, de presente para o palestrante, quando teve os 20 anos do SAI, como lembrancinha dos 20 anos do SAI, né? Aí a gente tem a Aline que faz a arte gráfica da sainha, a Cleide que me ajuda. Então, assim, é um trabalho coletivo. Todo mundo tem quem ajude a regar, tem quem ajude a plantar, tem quem ajude a fazer as mudas, né? Então, assim, de sexta-feira a gente tem um horarinho, tira um horarinho na sexta-feira, que é um dia mais tranquilo em relação aos atendimentos. E a equipe, quem quer participar, se reúne para cuidar fazer essas mudinhas, né? E aí, ao longo da semana, a gente se reveza para molhar, porque isso é um cuidado que você exige diariamente. Sim. Então, nós estamos lá, aí alguns pacientes trouxeram, eu moro em sítio, você quer hortelã? Quero. Você quer uma muda de orégano? Quero, pode trazer. Então, a gente tem um espaço externo ali, que é tudo plantado em vaso, né? A gente não é nada no chão, é tudo em vaso. Nós estamos com acerola, com capim-cidreira, lavanda, boldo, hortelã, menta. Tá bem diversificado. Então, manjericão, esses dias a gente fez um café especial para os aniversariantes do mês. Fizemos o molho com manjericão do nosso jardim. Olha que legal. Né? Quando tem o Cine Sai, ou quando tem algum grupo, alguma atividade, alguma reunião, ou um evento científico ali, né? Uma capacitação para a equipe, a gente faz uma aguinha saborizada com as nossas hortelãs, com capim-cidreira que tem ali, né? Tá frio, vamos fazer um chá? Faz um chazinho de hortelã, um chazinho de capim-cidreira do nosso quintal. Então, isso não só para os funcionários, mas para os pacientes também, né? E aí, essa troca, essa planta eu não tenho. Leva uma mudinha para você. Então, tem essa troca. Eles trazem de casa pra gente, a gente fornece essas mudinhas para eles também. Então, tá muito gostoso, assim. E é aquele momento de integração da equipe também, né? Um momento de descanso. Gente, e na planta, pra mim, natureza é vida, né? Então, sempre traz muito vida ali pro espaço também, né? Ô, Rejane, e agora nós estamos vivendo junho, né? Começando o mês de junho. Mas desde a semana passada, antes de ser junho, já tinha festa junina acontecendo, né? Tem gente vestindo xadrez desde o fim de maio. E lá não vai ser diferente. Como é que é essa organização da festa junina, a interação dos pacientes, como é que funciona?
A gente já tem alguns aninhos aí que a gente faz. Eles já ficam falando, vai ter festa junina esse ano? Então a gente faz toda uma decoração especial ali, eles adoram. Tá marcada pro dia 26 de junho, nossa festinha, a gente espera que dê tudo certo. Então já começamos os preparativos para decoração. E aí, agora a gente tem que correr atrás dos comes, né? Porque a gente ainda depende de patrocínio para muitas coisas, né? Infelizmente. Então, estamos aceitando também doações aí aproveitando o merchan, das comidinhas pras festas. Mas assim, a gente faz tudo com muito carinho, é feito lá, né? Então, é um cachorro quente, a equipe que faz. A pipoca, a equipe que faz. O chocolate quente, a equipe que faz, né? Então, é gostoso, assim, né? E eles adoram, eles vão, vai ter festa junina, porque é isso, esse acolhimento também de novo ali, né? Então, aí às vezes a gente ganha brindes, prendas, a gente faz um bingo, faz um sorteio. A semana passada foi muito engraçado, a gente tinha os nossos atendimentos no dia da festa, o paciente falou assim, ai, eu tô bem hoje, posso remarcar o atendimento para participar do bingo? Pode. É terapêutico também, né? Então, assim, estar ali, essa atividade social é terapêutica também. Pode, vamos remarcar seu atendimento. Que bom que você veio, a gente, né? Que você tá aqui, pode participar do bingo. Então, foi muito engraçado. Isso aconteceu com vários, não foi só comigo, não, né? Ai, bem. Então, espaço para eles, né? Que bacana. Você falou também da acupuntura, né? Isso. E você é que pratica, inclusive, que você é que implementou isso lá, né? Uhum. Como é que foi a reação e quando você sentiu a necessidade também de implementar a acupuntura lá? Cuidando dos cuidadores, né? Então, assim, foi uma experiência pessoal, né? Também por conta, começou na pandemia, né? Tá. De adoecimento aí por conta de um estresse aí, devido aos acontecimentos da pandemia. Então, eu passei por esse processo de cuidado com a acupuntura. Já estava em formação e propus cuidar dos cuidadores, né? Então, começou com um ambulatório de funcionários. Então, comecei atendendo os colegas, eles toparam, né? Então, sou muito grata a eles, assim, de toparem, né? Uhum. E como tem um resultado, que a gente sabe que tem um resultado, né? A Lenice, nossa diretora, falou, Regiane, você não quer, então, ampliar esse ambulatório para os nossos pacientes? Falei, quero. E aí foi feita toda a documentação necessária, né? Junto à FAMESP, ao RH, ao SESMIT, né? Como eu sou terapeuta ocupacional, isso entrou no meu hall de atividades, como uma atividade da terapia ocupacional, né? E o SUS também preconiza isso hoje, essa possibilidade. E há 4 anos estamos aí, com o ambulatório de acupuntura e outras práticas integrativas atendendo no SUS esses pacientes lá do SAI. E é muito legal. E assim, tem muito resultado, né? Então, auriculoterapia, ventosa, moxa, né? Acupuntura com as agulhas, aromaterapia, são várias técnicas que eu consigo utilizar o Conindu ali dentro para tratar dores físicas e emocionais. Então, além dos grupos, além desse outro rol de atividades que a gente tem lá. E eles adoram. Que legal. Regiane, já no finalzinho, e a procura, existe um limite de pacientes ou de repente alguém que acompanhou esse nosso bate-papo aqui e que de repente, olha, eu quero me inteirar, eu quero também ser um paciente, eu quero também ser atendido, ser acompanhado, como é que funciona? A gente primeiro, para estar no SAI, precisaria ter algum tipo de questão da infecciosa, né? Ou HIV ou hepatites virais ali, ou pacientes de PrEP e PEP também, né? A profilaxia pré-exposição e pós-exposição são as demandas que a gente atende ali clínicas, né? São encaminhados? São encaminhados via posto de saúde, ou ele pode procurar diretamente o serviço, daí ele vai ser acolhido e orientado em qual ali ele se encaixa. Se vai ser agendada uma triagem, normalmente ele vem encaminhado do posto de saúde ou de algum serviço de saúde, né? Pode ser demanda espontânea? Pode, né? Ele vai ser lá, ele vai ser... Se a pessoa quiser fazer um teste, por exemplo, ela pode ir diretamente. Tem o teste rápido, tem os dias, agora eu não vou lembrar direito, mas sim, é feito, tem o horário certinho, mas tem a enfermeira Luciane que faz o teste rápido, sim, ele vai ser acolhido, ele vai ser acolhido, ele vai ser ouvido. E aí, porque às vezes vai pra lá e às vezes nem é pra demanda nossa, mas ele vai ser ouvido e vai ser orientado. Que é o principal, né? É o principal, né? Então, ou pela recepção, ou pela enfermeira.
A gente pode procurar o serviço que a gente vai orientar e vai encaminhar para o que for necessário, o que for preciso, né? Que acho que SUS a gente não pode fechar portas, a gente tem que abrir portas, né? Mesmo que não seja ali, a gente vai orientar qual é o local indicado. Mas se é para nós, venha fazer tratamento com a gente, não deixe de se cuidar, isso é importante, né? O pessoal entrar em contato com vocês, como é que faz? Tem o telefone 3815... Gente, esqueci o telefone. Toda vez que eu pergunto o telefone aqui para entrevistado, a maioria não lembra. Deu branco, gente. Porque hoje é tão instantâneo, o celular, né? Você acaba, né? Esqueci o telefone. 3811-6537. Isso. 3811-6537. Isso. Vai ter toda a informação, como proceder e tudo mais. Né? A recepção lá vai. A gente tem bons profissionais na recepção que vão orientar e vão encaminhar o que for necessário. Olha, esqueci o telefone. Acontece. Rejane Marques, terapeuta ocupacional do Serviço de Ambulatórios Especializados em Infectologia, Dr. Domingos Alves Meira. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Dispõe aqui sempre do Primeiro Jornal, trazer boas novidades. Passe a data da festa junina que a gente vai divulgar. Quem sabe a Ellen e a Natália aparecem lá também para comer uma pipoca. Vamos comer uma pipoquinha, cachorro quente e um bolinho de fubá. É isso mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente, a possibilidade aí de... Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.